passamos ao próximo projeto da pauta. Item número 3, para a leitura, vereador Osias Moraes, primeiro secretário, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei ordinária 005-175 de 2023. Iniciativa prefeito. Altera o artigo 42 e o inciso 2 do 43 da lei 16.198 de 28 de agosto de 2023 e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.086 de 12 de 9 de 2026. Substitutivo geral 031-0061 de 2023. Emenda aditiva 032-54 de 2023, regime de urgência, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, projeto substitutivo geral e emenda aditiva que acabam de ser lidos. Para discutir, vereador Tico Kuzma com a palavra. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, é importante falar desse projeto que estamos em discussão e alertar aos vereadores que eu vou falar sobre o substitutivo geral que o Executivo enviou hoje, por volta de 13h30, à Câmara Municipal. Entretanto, todo esse projeto e o substitutivo geral visa corrigir algumas distorções ou equívocos, talvez, considerando assim, em função da aprovação das leis dos planos de carreira dos servidores municipais. Em conjunto com a aprovação da Lei 16.198 de 2023, foi necessária a revogação de algumas leis, dentre elas a Lei 11.874, de 31 de agosto de 2006. Ocorre que os servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, que atuam nas áreas de finanças, desempenhando atividades inerentes à gestão financeira do município, seja pelo planejamento, execução, controle de despesa, seja pela fiscalização e gestão da arrecadação da receita tributária, e que percebem ou que recebem essas funções gratificadas ou cargos comissionados por desempenharem tais funções, não recebiam a gratificação prevista na Lei 11.874 de 2006, enquanto estavam no desempenho dessas funções. Ou seja, aqueles servidores que não estavam enquadrados nessa lei de 2016 não recebiam essa gratificação. No entanto, essa lei permitia que eles, quando voltassem às suas funções, eles passariam a ter direito a essa gratificação. Ocorre que, com a lei aprovada, com a criação da Lei 16.198 de 2023 e com a revogação dessa Lei 11.874, esses servidores ficaram, esses servidores que estão exercendo outras funções, ficaram de fora dessa lei. Então, o substitutivo geral, em relação a esse artigo, ele acrescenta também, vereadores e vereadoras, a Controladoria Geral do município, ou seja, esses servidores que estão exercendo essas funções e recebendo funções gratificadas ou cargo em comissão em outras áreas, e incluindo agora a Controladoria Geral do município, que antes ela era atrelada à Secretaria de Finanças, agora é a Controladoria, é um órgão separado, ficariam de fora. Então, nós estamos aqui fazendo essa correção desse artigo na lei. E também, em relação à alteração do inciso 2 do artigo 43 da Lei 16.202 de 2023, essa se faz necessária apenas para corrigir o número da lei, que a lei correta é a 12.114 e saiu grafada de forma incorreta, saiu como lei 12.000, nem é 12.000, é 12.6114. Então, esse artigo 2º é apenas para corrigir a lei. Artigo 2º também no substitutivo geral. Já o artigo 3º no substitutivo geral, as tabelas que também foram extintas com a aprovação da lei dos planos, para algumas categorias, por exemplo, os fiscais do urbanismo, aquelas tabelas da lei original que dava direito a essa gratificação foram extintas. Então, agora o artigo 3º é para corrigir essa extinção dessas tabelas. Então, a aprovação, agora estamos transformando aquelas tabelas que eram baseadas
era o percentual daquela tabela do referido cargo, agora nós estamos transformando isso em valor nominal. E o valor nominal, aquele que estava sendo pago em agosto de 2023. E também esses valores nominais serão corrigidos conforme a revisão geral dos servidores. Aqui são 12 categorias, 12 gratificações, que elas eram vinculadas à tabela da Lei 11.000 de 2004, que foi extinta. Então, com a extinção dessa tabela, esses servidores não teriam mais uma tabela de referência para as suas gratificações. Então, o que nós estamos fazendo? A Prefeitura fez? Ela está transformando esses valores de gratificação que eles recebiam em valor nominal. E esse valor nominal será corrigido conforme o reajuste dos servidores também. Então, e a Prefeitura também estuda aí alterar essas leis, como é a lei dos fiscais, que se não me falha aqui a memória. Aqui um exemplo, a Lei 13.775 de 2011, que ela instituiu a gratificação especial aos integrantes do cargo de fiscal na área de atuação do comércio ambulante, quando em diligências de acordo com escalas ou um regime de plantão previamente estabelecido. Então, essa lei de 2011, ela atrelou essa gratificação àquela tabela da Lei 11.000 de 2004. Só que essa tabela foi extinta, foi revogada pela Lei dos Planos de Cargos e Salários. Então, como não temos mais a tabela, nós estamos transformando essa gratificação num valor nominal que será reajustado também anualmente com o reajuste dos servidores. Então, são 12 leis diferentes, ou 12 categorias diferentes, que teriam essa gratificação nessa lei. E também, vereadores e vereadoras, esse é o artigo 3º, o artigo 4º do substitutivo geral ficou dobrado na lei, então, que fala da Guarda Municipal. Nós tínhamos aqui, deixa eu pegar o projeto, o substitutivo geral. O artigo 4º, na lei da Guarda Municipal, nós tivemos 2 artigos 3º. Então, nós estamos denominando com esse artigo 4º o artigo 3A, para fazer a correção nessa lei da Guarda Municipal. Porque tínhamos artigo 3º e repetia o artigo 3º. Isso já veio no projeto do Executivo e também se manteve no substitutivo geral. Então, esse artigo agora 4º do projeto é para fazer essa correção. O artigo 3º da seção 3 do capítulo 1 do título 1 da Lei 16.203, de 28 de agosto, passa a ser denominado como artigo 3A. Então, nós tínhamos 2 artigos 3º na Lei da Guarda Municipal, estamos agora com esse artigo 4º, colocando o artigo 3A. Já o artigo 5º, no substitutivo geral, ele pretende, muda a lei de avaliação dos estágios probatórios para ficar igual à lei dos textos dos planos. Aqui é para ter uma harmonização nas leis, que havia uma diferença na lei dos estágios, e agora nós estamos deixando a lei dos estágios igual à lei dos planos de cargos aprovados também. O artigo 6º é também com a revogação dessas leis anteriores, dessas tabelas, também foi preciso atualizar a tabela vinculada aos cargos em comissão. Aqui não aumenta os cargos em comissão, apenas ele está atualizando aquela tabela que é vinculada aos cargos em comissão, que era relacionado à lei anterior, esses cargos de comissão da Prefeitura. E o artigo 7, ele revoga alguns, ou um artigo de cada lei, que eles se repetem, mas quando nós colocamos aquela possibilidade dos servidores avançarem um nível já nesse mês, e nós tiramos e colocamos tiramos aquelas regras que não seria considerado limite de faltas e tal, esse artigo aqui, esse parágrafo do artigo 40, por exemplo, da Lei 16.198, que é o inciso 1 do artigo 7, ele estava repetitivo e aí impossibilitaria da Prefeitura fazer esse avanço de 2,8 para todas as categorias. Então, o artigo 7 praticamente revoga o mesmo texto de cada lei. Então, vereadores e vereadoras, nesse sentido, pedimos a aprovação do presidente substitutivo geral, que nada mais é que essas adequações que o Executivo percebeu, por mais que tenha tramitado na Casa desde junho, algumas questões nós não percebemos, algumas foi em função do substitutivo geral, como é esse caso do avanço já no mês de setembro aos servidores, que não
percebemos para a mudança, então agora é importante para adequar a lei e para que nenhuma categoria seja prejudicada. Então, nesse sentido, pedimos a aprovação do presente projeto, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Seguimos na discussão do projeto substitutivo geral e emenda aditiva. Para discutir, inscrita a vereadora professora Josete com a palavra. Senhor presidente, vereadoras, vereadores demais presentes. Certamente é importante a aprovação desta lei, ela corrige alguns equívocos da legislação aprovada em agosto desse ano ainda, que diz respeito à Lei 16.198, e não vou repetir questões que o vereador Tico Kuzma já colocou, mas só me reportar algumas coisas aqui que acho que são importantes destacar. Uma delas, né, que nós temos ali no artigo 3º, que acresce o artigo 51A, isso diz respeito ao substitutivo, né? No projeto original nós não tínhamos a inclusão desse artigo, porque na aprovação da Lei 16.198, como eu já disse, agora de agosto desse ano, não se observou que houve a revogação da Lei 11.000, que trata de diversas carreiras, né, da administração direta e indireta. E, realmente, há necessidade de adequação, porque, como a lei foi revogada, nós teríamos que ter, de fato, algumas adequações garantidas, né? Então, nós temos aí o valor que será fixado em moeda corrente, né? Sem qualquer acréscimo ou redução, garantindo os valores exatos pagos no mês de agosto de 2023, né? E importante lembrar ainda que, a partir de 1º de setembro de 2023, essas gratificações adicionais de que trata esse artigo deixam de possuir qualquer vinculação com valores constantes da tabela de vencimentos dos servidores municipais. Então, é uma correção importante e que foi trazida com o substitutivo geral. Como o vereador Tico Kuzma falou, né, esse substitutivo foi protocolado hoje, alguns minutos antes dessa sessão, mais exatamente às 13h33. Então, isso dificulta a nossa avaliação, né, quando um substitutivo chega com alguns minutos antes do início da sessão. Então, a gente gostaria de solicitar que, quando houver substitutivos, eles pelo menos cheguem no dia anterior, pode ser até às 18 horas, mas aí a gente tem algumas horas para poder avaliar com mais calma. Por conta disso, né, como foi acrescido no substitutivo também uma alteração no artigo 6º da Lei 7671 de 91, né, eu acho que nós poderíamos aprimorar aqui a técnica legislativa, né, porque a ementa, ela não foi alterada. A ementa do substitutivo, ela permanece a mesma. Então, a ementa, ela propõe a alteração do artigo 42, inciso 2, do artigo 43, da Lei 16.198, de 28 de agosto de 2023. No entanto, o substitutivo, ele trata da alteração que se refere ao caput do artigo 10 da Lei 7671, de 91.
Então, eu acredito que seria importante acrescentar esta alteração na emenda, aliás, né, do substitutivo, porque aí nós estamos tratando de uma outra lei. Então, acredito que para primar por uma boa técnica legislativa, deveria ser inclusa a Lei 7671, né, tratando aí das alterações do artigo 10. Então, uma sugestão, é possível apresentar essa alteração amanhã em segundo turno com 2/3 dos vereadores dessa casa, tá? Então, essa observação que eu acho que é importante, até porque, né, quando a gente se refere à alteração de legislações, se a ementa não está bem nítida, as pessoas vão achar que só a Lei 16.198 de 23 é que está sofrendo alterações. Então, numa pesquisa, né, fica difícil identificar uma alteração que está acontecendo a partir, né, desta proposta em outra lei. Então, acredito que é importante, não só também, como eu já falei, por conta da técnica legislativa, mas para que as pessoas que estejam consultando, enfim, uma determinada legislação, elas possam também ter mais facilidade para localizar essas alterações, tá? Então, seria essa a proposta e acredito que é importante que seja apresentada, portanto, uma emenda amanhã para segundo turno. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Encerrada a discussão do substitutivo do projeto, substitutivo geral e emenda aditiva. Lembrando aos vereadores e vereadoras que amanhã temos mais uma audiência de prestação de contas. O segundo turno, em caso de aprovação, será na próxima quarta-feira. Passamos ao encaminhamento do substitutivo geral 031.00.061/2023. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Para encaminhar, Tico Kuzma com a palavra, líder do governo. Obrigado, senhor presidente. Então, vereadores e vereadoras, conforme demonstrado, voto sim no substitutivo geral. Encaminhando o voto no substitutivo geral. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Não há mais vereadores inscritos para encaminhamento. Vamos à votação no substitutivo geral. Vereadores e vereadoras registrando no painel seus votos. Encerrada a votação no substitutivo geral, 32 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 32 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado o substitutivo geral, ficando prejudicado o projeto de lei original e também a emenda aditiva. Não há vereadores inscritos para justificativa de voto.